Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao último vídeo que nós fizemos. Criamos uma API em Node, fizemos as configurações já com Express, criamos algumas rotas e agora nós vamos mostrar como conectar essa API e fazer ela persistir os dados no banco de dados. O que nós vamos utilizar aqui é o MongoDB Atlas, que é um banco de dados online. Tem a versão gratuita que dá para a gente fazer algumas coisas. Eu vou mostrar aqui como vocês fazer isso. Aqui no Google você vai digitar MongoDB Atlas, clica, vai ser o primeiro item aqui da lista da busca. Aí aqui nós vamos, se você já tem uma conta, você vai simplesmente logar, mas eu vou mostrar como criar uma conta que é bem simples, rápido. Clico aqui em Register, vou adicionar um e-mail. Agora sim foi. Aguardando um minutinho aqui até de conectar. Até entrar aqui na interface do MongoDB Atlas. Uma mensagem aqui de bem-vindo. Eu vou clicar aqui em Build My First Cluster, ou seja, eu vou criar o meu primeiro cluster. Cluster, pessoal, é um servidor onde você pode criar vários bancos de dados. Eu vou deixar as configurações aqui básicas, como provedor aqui AWS, aqui a Virginia. Não vou modificar nada, vou criar o meu cluster. Veja que eu tenho algumas configurações aqui que são importantes, né? Se eu quiser aumentar. Então, depois que isso aqui demora alguns minutos para ele criar o cluster, aí eu vou cortar aqui o vídeo para não ficar muito grande. Em breve a gente volta dando continuidade. Enquanto esse processo aqui de criação do cluster termina, a gente pode adiantando algumas coisas aqui. Vamos clicar aqui em Database Access, adicionar um usuário para o meu database. Ele pegou os meus dados aqui, mas eu vou criar código limpo, usuário, e também a mesma a senha também, código limpo. Tem algumas opções aqui de privilégio, mas eu vou deixar essas opções aqui para ele ler e escrever no database. E clico em adicionar Add User. Foi criado o meu usuário. Aqui, agora você vai clicar em Network Access. Porque o MongoDB, a configuração dele, padrão, ele restringe tem algumas restrições. Aí você pode configurar aqui o IP que você vai acessar. Eu vou clicar aqui em Add IP Address e eu poderia clicar, tem duas opções agora aqui. Eu tenho essa primeira opção, adicionar o meu IP da máquina atual que eu estou utilizando, mas não é uma boa fazer isso porque se o IP da máquina, se o IP que você estiver usando mudar, aí você não vai ter acesso. Então eu tenho essa outra opção aqui que permite, né, que deixar de qualquer IP eu posso acessar o meu database aqui. Então eu vou escolher essa opção, ele já preenche aqui com essa numeração aqui 0.0/0. Opcional comentário, vou clicar em confirmar. Adicionando, veja que aqui no status está pendente, demora também alguns segundos ou minutos e nós vamos dar uma pausa aqui e depois voltamos com a continuidade para o vídeo não ficar muito longo. Pronto, voltando aqui, foi finalizado, o status está ativo dessa
conexão aqui, do acesso. Eu vou voltar aqui e clicar em Cluster aqui em cima. Provavelmente já finalizou também. Veja que eu estou aqui. Já finalizou, tem alguns dados aqui, alguns gráficos. E o que a gente vai fazer agora aqui é clicar em Connect. Nesta janela aqui eu tenho algumas opções aqui, né? Mas a que a gente vai usar é Connect Your Application. Clicando aqui, você veja que ele já por padrão vem aqui selecionado o Node como driver, que é o que a gente vamos utilizar. E a versão pode ser essa 3.0. Só eu copiar esta URL aqui. E a única coisa que eu vou precisar fazer nela lá, que está orientando aqui, é dar alterar onde tem password. Copiei. Agora voltando aqui para a API, aqui no VS Code, eu vou instalar um carinha aqui chamado Mongoose. Esse cara, ele é quem vai, é a ferramenta que nós vamos utilizar para nós nos comunicarmos com o banco de dados usando a linguagem, simplesmente a linguagem JavaScript. Ou seja, aqui nós não vamos utilizar SQL, a gente vai utilizar JavaScript. Então esse cara aqui é quem é o responsável por isso, o Mongoose. Você instala o Mongoose, outro carinha que a gente vai instalar também, só para já a gente adiantar, porque por padrão aqui quando a gente cria uma API em Node, você não tem acesso de outra aplicação a ela. Ou seja, se eu for conectar aqui outra aplicação a esta API, eu não vou ter acesso. Aí para eu ter acesso, eu vou instalar outro cara aqui que se chama o Cors. Estou usando o Yarn, você pode usar o npm. Então instalo o Cors aqui. Para adiantar, eu já vou importando eles aqui em cima. Antes de importar a rota, eu vou importar o Mongoose. Tem uma colazinha aqui para adiantar. E o Cors. Aí, antes das rotas aqui, nós vamos adicionar o Cors, que é adicionar esse cara aqui, serve.user, passando esse cara aqui que a gente instalou. E ainda assim, antes dele, nós vamos usar o Mongoose agora para fazer a conexão pelo método connect. Aí aqui dentro a gente vai colar aquela URL que nós copiamos. Voltando aqui, eu vou dar um copy aqui nessa URL e vou colar aqui. Uma coisa que preciso fazer aqui é mudar onde tem aqui entre maior que e menor que tem password. Aqui eu vou trocar isso aqui pelo password que eu coloquei lá quando estava criando, adicionando o usuário. Eu coloquei o mesmo nome de usuário. E aqui, se você quiser mudar, é o nome do banco, onde tem teste, depois do barra aqui, em .NET barra. Aí o nome do banco eu vou deixar teste mesmo. Não vou mudar não, deixar desse mesmo jeito. Isso aqui você pode não se preocupar que se o banco não existir, ele vai criar automaticamente. Mas existe um cara aqui que se a gente for rodar assim, vai dar um erro. Então eu preciso passar mais um parâmetro aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma vírgula, abro chaves, dou um enter aqui para ir para outra linha. E aqui eu vou usar um cara aqui chamado esse cara aqui, use new URL parser, passando true para ele. Pronto, feito isso aqui, a parte de conexão, vou rodar aqui na outra aba aqui do terminal o nosso servidor, dar início a ele. Se tudo ocorreu bem, ele não vai dar nenhum erro. Vamos esperar alguns segundos. Então veja que não deu nenhum erro aqui. Então isso significa que a conexão aqui com o banco de dados já está
configurada corretamente. Para adiantar aqui, se vocês perceberam, se não perceberam, vão perceber agora que eu criei aqui algumas pastas e alguns arquivos. E até eu vou dar uma explicação rápida, mas eu criei um model e um controller. Que nós estamos utilizando aqui o modelo, não o MVC em si, porque o MVC tem o view. Nós vamos usando só o model e o control. A view será a aplicação que vai consumir essa API. Então, mas nós temos aqui um model de usuário, que a gente vai criar esse model de usuário. Eu criei aqui o arquivo user dentro de models.js. Já tenho aqui isso aqui para adiantar. Eu vou dar uma explicada rápida. No Mongoose, eu posso importar diretamente o Mongoose, como eu fiz aqui no servidor no início. E aqui eu posso também fazer isso, já fazer a desestruturação, que em JavaScript nós temos isso. Já colocamos as chaves aqui e dentro pregamos somente o que queremos. Vamos pegar dois caras. Nós vamos pegar somente o que nós queremos aqui, que é o esquema e o model. Aí eu vou criar uma constante, use esquema, dou um new esquema. E aqui dentro desse new esquema, dentro dessa chave aqui, eu vou passar os parâmetros que vai ter, os parâmetros do meu objeto, que ele vai ter um name do tipo string e ele vai ser obrigatório, true aqui, required. E-mail também da mesma forma e password também. Coloquei um ponto e vírgula aqui no final desse objeto, melhor, desse esquema aqui, e vou criar também um campo que vai ser criado automaticamente, que é o timestamp, que ele vai criar data e hora automático. Então veja que eu passei aqui nesse mesmo esquema aqui depois dele, né? Passei o timestamp e dou um exporter, módulo.exporter. Aí uso aqui o model, que eu estou exportando esse model, o nome dele vai ser user, nós vamos utilizar lá no controller, e passando esse esquema aqui, esse esquema. No user controller, eu importo aqui o user, aí eu vou ter que exportar esses dados aqui, aí dou o módulo.export, abre e fecha chaves, e aqui estão os dois métodos. O index é o método responsável para eu listar todos os usuários. Você veja que aqui eu estou criando uma constante users e dando user.find. Find é pegar todos os usuários do banco. Esse método aqui é responsável por isso e retorna aqui os usuários. E aqui no store, que é se fôssemos usar a linguagem SQL, seria o insert. Então aqui no rec.bar eu pego o nome, o e-mail e a senha, o name, e-mail e password. E aqui crio uma constante usuário e dou em user.create, passando esses dados aqui, que ele vai inserir isso aqui no banco de dados e eu retorno esse usuário. Estou retornando, assim que ele der o insert, ele retornar também o usuário para mim, o usuário que foi inserido. Se você notou aqui, nós estamos usando a sintaxe aqui do async await, porque essas requisições aqui são assíncronas, então é recomendado, né, se usar o async await para fazer essa comunicação. Então, com o módulo criado, com o user control criado, nós já temos aqui o server, já criamos a conexão. Agora nós vamos aqui para as rotas, que vai ver uma modificaçãozinha aqui. Como agora nós estamos usando o controller, então nós vamos importar esse controle aqui. Vou até copiar também aqui para ficar mais rápido. Pronto. O que modificou foi daqui para baixo. Eu dou um import aqui, eu importo o user controller. Aqui eu estou também passando as rotas aqui, pegando do Express o router. E aqui eu tenho agora as duas rotas. Eu coloquei o index, que é... Você veja o que mudou aqui, pessoal, foi que eu passo as rotas aqui no primeiro parâmetro,
do método get, a rota qual é, C barra users, e aqui no segundo parâmetro eu vou passar o método que está lá no user control index. Mesma coisa aqui no post, eu passo user só. Foi eu quis fazer desse jeito, porque aqui eu só vou estar enviando um usuário e o user control chamando o método storage. E aqui continua do mesmo jeito. Então a gente vai salvar isso aqui. Não deu nenhum erro aqui no servidor, ele está rodando normalmente. Provavelmente tudo está certo, então nós vamos agora usar o nosso Insomnia para fazer essas requisições. Eu já criei aqui também por vídeo não ficar grande, já deixei pronto. No primeiro vídeo eu mostro como se usa aqui o Insomnia. Para adiantar, nesse vídeo aqui já tem as duas rotas aqui prontas. Veja que eu tenho um listar usuário, que eu estou passando aqui a rota que eu criei lá, que foi users. E isso aqui foi que eu tinha feito essa requisição antes de fazer a configuração que nós fizemos agora. Então agora eu vou dar um send aqui. Você vai ver que ele retornou um usuário. Por que retornou? Porque eu fazendo um teste aqui antes de gravar o vídeo, eu inseri esse usuário lá no banco. Mas nós vamos fazer agora, cadastrar um novo usuário. O nome aqui eu vou botar João. Mesma senha. Vou dar um send. Veja que a rota aqui foi a mesma que eu criei lá, porque isso é importante, né? A rota que eu passo aqui na URL tem que ser a mesma que eu criei lá em rotas, em routes.js. Dou um send. Opa, já retornou o usuário. Veja que o MongoDB ele cria o ID dessa forma aqui. É um ID automático que ele cria lá e ele cria dessa forma aqui. Mas também como eu passei aquele parâmetro lá, timestamp, veja que ele cria a data. Ele salva lá a data que foi criado e que foi alterado. Como foi tudo feito agora, está a mesma data. E vamos dar um listar agora e você vai ver que vai ter que retornar agora dois usuários. O primeiro, Aldemir, e o segundo, João. Então, pessoal, é isso aí. Para o vídeo não ficar muito grande, e o objetivo desse vídeo era mostrar como criar uma API em Node com conexão com o banco de dados MongoDB. Então está configurado, nós testamos aqui e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se gostaram, né, comente aí, deixe seu comentário. Também dê um like aí, se inscrevam no canal. Vamos continuar propagando conhecimento, que isso é o que é importante. Valeu, um abraço.